Bom, gente, então hoje nós vamos conversar sobre o quarto princípio hermético, o princípio da polaridade, né? Já conversamos sobre o princípio do mentalismo, da correspondência, sobre o princípio da vibração e agora vamos conversar sobre o princípio da polaridade. Importante lembrar que é bom acompanhar um a um para que a gente possa ir compreendendo o contexto de cada um deles, porque eles se comunicam entre si, um tem tudo a ver com o outro, tá certo? Então, quem ainda não viu sobre os outros, né? Aí vê lá os vídeos que estão no canal para poder acompanhar direitinho, tá bom? Então vamos ao princípio da polaridade, o quarto princípio hermético, ou lei hermética, né? Como também se chama, tá certo? No final do capítulo, deste capítulo, do quarto princípio, a polaridade, lá no livro Caibalion, que é o livro referência, né, desses nossos estudos, no final do capítulo diz assim: o conhecimento da existência deste grande princípio hermético habilitará o estudante a compreender melhor os seus próprios estados mentais e o das outras pessoas. Ele verá que estes estados são todos questão de graus, e, vendo assim, ele poderá elevar ou baixar a vibração à vontade, mudar os seus polos mentais, em vez de ser o seu servo e escravo. E por este conhecimento poderá auxiliar inteligentemente os seus semelhantes, e pelo método apropriado mudar a polaridade quando desejar. Aconselhamos todos os estudantes a familiarizarem-se com este princípio de polaridade, porque uma exata compreensão do mesmo esclarecerá muitos assuntos difíceis. Pois bem, meus queridos, vamos tentar, né, conversar, explicar a que isto se refere, a esse último parágrafo lá do capítulo, o princípio da polaridade, do livro Caibalion. O axioma do princípio da polaridade é: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Pois bem, Hermes Trismegisto entendeu então que tudo, absolutamente tudo, tem dois polos. Que cada coisa, então, tem o seu oposto, ou seja, ele se refere à dualidade de tudo. Contudo, ele diz que esses polos se referem à mesma natureza de algo. Como assim? Que estes opostos são a mesma coisa, que somente o grau os diferencia. Grau de quê? Grau de vibração. Por exemplo, dia e noite. A natureza do dia e da noite, né? É o dia, é o tempo que se dá para a contagem de um dia. Esta é a natureza. Então, tudo é dia. A noite é o dia, só que em outra vibração. Daí ele falar que os opostos são idênticos, são iguais, apenas diferentes em graus. Assim mesmo com o quente e o frio. Qual a natureza do quente e o frio? A temperatura. E eles, embora opostos, são a mesma coisa. São o que então? A temperatura. O frio e o quente, eles vão se diferenciar apenas pelo grau de vibração. Os autores do livro Caibalion
se utilizaram inclusive do exemplo de um termômetro para explicar este princípio. Eles explicam assim: nós não sabemos onde termina um e onde começa o outro, não sabemos. A vibração muda como no espectro, né, gradativamente. E quem sente a temperatura? Nós. Veja que algo muito frio para alguém pode não ser muito frio para outra pessoa. Assim mesmo em relação ao quente. Por isso que os autores, na citação final, falaram que o estudante poderá elevar ou baixar a vibração à vontade, mudar os seus polos mentais, em vez de ser o seu servo, né? Servo e escravo, como eles se referiram. E por este conhecimento, então, poderá auxiliar inteligentemente os seus semelhantes e, pelo método apropriado, mudar a polaridade quando desejar. E complementar assim: aconselhamos todos os estudantes a familiarizarem-se com este princípio de polaridade, porque uma exata compreensão do mesmo esclarecerá muitos assuntos difíceis. Veja, nós falamos, né, que todos os princípios herméticos, todas essas leis herméticas se comunicam entre si. E então, quando diz aqui, no princípio da polaridade, que nós podemos mudar, né, elevar ou baixar a vibração à vontade, então, e mudando então os polos mentais, a gente vai lembrar de qual princípio? Do princípio do mentalismo, que tudo começa e termina em nós, que esses graus de diferenciação estão em nós, tá certo? Podemos entender então que o universo é neutro, porque tudo está em nós, está no mentalismo. A nossa vibração, de acordo com o polo em que nos encontramos, define, no caso desse exemplo da temperatura, né, qual a temperatura que sentimos. Entende isso? Quente ou frio, ou um meio termo, o morno, por exemplo, tá? E como no espectro a gente não sabe onde começa, onde termina um e onde começa o outro, porque é uma mudança gradual, é um movimento que vai acontecendo, tá certo? Que movimento é esse? A partir do nosso mental, tá? Pois bem, a parte final do axioma diz assim: todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados, ou seja, o que sentimos, então, não é absoluto, não pode ser padronizado. E que estes polos, os paradoxos, eles podem ser reconciliados. E aqui a isto se refere que quando temos a consciência de que nada é absoluto, podemos também sentir o outro polo. Entende? Então, nós podemos fazer esse movimento, fazer esse trânsito entre um polo e outro. Como disse, né, no parágrafo que lemos, podemos mudar a vibração, certo? Quando a gente quiser, quando a gente precisar, porque é necessário que haja esse movimento, vez que nada é absoluto. Então, não podemos ser escravos de um polo só, tá certo? Pois bem, então, isso quer dizer que podemos transitar, como falamos, entre um polo e outro. Acontece que para este trânsito, precisamos saber em que polo estamos e caminharmos, ou seja, termos um movimento para o centro, que é o equilíbrio entre um polo e o outro polo, que é o conhecido caminho do meio, certo? Somente transitamos entre um polo e outro quando já temos este grau de entendimento e de vibração. Mas nesse sentido, veja bem,
Quando a gente fala assim, somente transitamos entre um polo e outro, quando já temos esse grau de entendimento, né? E da nossa vibração mental, da nossa criação mental, é no sentido de transitar entre eles com segurança, tá? Porque quando nós transitamos entre eles sem essa segurança, que é o ponto do equilíbrio, que é o eixo, que é o centro, e é então a consciência, a compreensão, certo? Nós vamos transitar superficialmente. E nesse superficialmente não terá havido um movimento, tá certo? Terá havido uma ação em si, mas não um movimento que promova uma transformação, tá? Então, a vibração do equilíbrio é essa consciência, é a compreensão de um polo e de outro. E já partindo desse princípio, então vai começar esse equilíbrio a partir dessa compreensão de que nada é absoluto, de que nada pode ser exatamente como é em um polo e como é no outro polo. E então nós precisamos ter essa compreensão para que a gente consiga fazer um movimento em busca dessa compreensão, em busca desse equilíbrio. Daí, os autores afirmarem que o estudante, então, poderá elevar ou baixar a vibração à vontade, como a gente tinha falado, né? Mudar os seus polos mentais, em vez de ser servo e escravo de um dos polos, tá? Vamos a um exemplo para a gente tentar compreender. O amor e o ódio são dois polos, né? Ambos são polos de uma mesma natureza. O ódio é a mesma coisa que o amor, não é interessante isso? O ódio é a mesma coisa que o amor, apenas em um grau de vibração diferente, como a luz e a escuridão. A escuridão é tão somente a ausência da vibração da luz, tá? E então, uma coisa está dentro da mesma linha, da mesma natureza que a outra, só muda o grau de vibração. E então, quando nos prendemos no polo do amor, ou seja, quando tornamos uma verdade absoluta no sentido de não podemos considerar todas as formas de amor, digamos assim, e até quando se diz, nesse caso, que o ódio também é amor. Então, quando a gente não considera, não compreende esse mecanismo, prendendo-nos neste polo, o que acontece? Caímos na idolatria. Quando nos prendemos no polo do ódio, e então caímos numa terrível escuridão de falta de amor próprio. Por quê? Qual é o ponto central, o ponto de equilíbrio entre um polo e outro, entre o ódio e o amor, para que de um lado a vibração não desça ao ponto de cairmos numa terrível escuridão. E no outro polo, para que não caiamos numa idolatria. É justamente o alto amor, o amor próprio. Esse é o ponto central, é o ponto do equilíbrio. É quando você ama o outro e pode então transitar nesta natureza, certo? Do sentimento entre o amor e a firmeza. Veja que não é o ódio, porque o ódio é um polo, é um extremo, tá? E a firmeza é o equilíbrio que vai estar presente quando você está na vibração do alto amor. E então você vai poder fazer esse trânsito, esse movimento com segurança.
Um exemplo disso, para a gente compreender, o amor dos pais com os filhos. Os pais podem alterar a vibração do amor pela firmeza quando precisar ser firme, porque os pais não são educadores, não é isso? Assim também na relação entre amigos, num grupo de estudo como o nosso. Se eu somente amar vocês, não me ajudarei e não ajudarei vocês. Eu estarei num polo, num extremo do amor, que cai na idolatria. E em que tocante seria essa idolatria? Ah, do caminho espiritual, ah, porque eu tenho que me iluminar, ah, porque eu tenho que ser extremamente caridosa. Deu para entender? Então, não há um equilíbrio. Então, não haverá um trânsito entre esses polos com segurança, tá? Então, se em um grupo de estudos, e a gente tinha conversado, né, anteriormente sobre, mais ou menos sobre isso, se em um grupo de estudos, este grupo tem alguns pré-requisitos, exemplo, e se no caso do exemplo do nosso grupo, se eu abro mão destes pré-requisitos porque eu amo vocês, deixa então de ser um grupo de estudo e desenvolvimento. E qual é o outro polo do estudo? A ignorância. Que a ignorância e o conhecimento estão dentro do mesmo espectro, estão dentro da mesma natureza, fazem parte de uma mesma linha. Então, tanto o extremo é a ignorância, como a ignorância em si traz ali, comporta em si o conhecimento, porque um está no outro. Tá dando para compreender isso? Então, sairemos de um polo para o outro, apenas isso. Se eu ceder 100%, estarei no extremo, tá? Se eu for rude demais, também estarei no outro extremo. Não haverá essa flexibilização, esse movimento. Se não há um movimento, então é tudo ignorância do mesmo jeito, tá certo? Então, se não houver uma dose de flexibilidade, ficaremos presos no polo do estudo fanático, que é ignorância do mesmo jeito. Compreende isso? Então, meus queridos, a gente percebe, né, claramente, e o que já conversamos antes, e há pouco tocamos nesse ponto, que todos os princípios herméticos se comunicam entre si, ou seja, que um tem relação com o outro. Daí a importância, então, né, de nós compreendermos sobre cada um deles. Pois vejamos, o primeiro princípio diz que o universo é mental. Falamos, né, no princípio do mentalismo. Isso quer dizer, então, que nós somos mentais e criamos a nossa realidade através disso. No princípio da correspondência, diz que esta realidade é criada simultaneamente em todas as dimensões. O princípio da vibração diz o quê? Diz que tudo está em movimento, ou seja, tudo vibra. E esta vibração muda. E muda de acordo com o quê? Com o princípio do mentalismo. Olha a comunicação entre eles. Agora, a gente, conversando sobre o quarto princípio, o da polaridade, vimos que podemos, pela vibração em equilíbrio, transitar entre um polo e outro. E então, aí vai entrar o mental, a correspondência, né? A vibração, certo? E a gente vê na prática, assim, como que está tudo interligado, né? Como eles se comunicam. E como não poderia, né, deixar de ser, vamos buscar em Jesus, uma vez que ele é o guia e modelo da humanidade, né? Como sabemos por meio do Espiritismo, este princípio da polaridade para a gente compreendendo mais um pouquinho. Sabemos que, veja bem, nós sabemos que Jesus é todo amor, tá? Mas Jesus, ele não hesitou em transitar pelos polos. Ele era firme quando ele precisava ser. Ele não sentia ódio, que é o outro polo, certo? Ele estava na linha do equilíbrio. Jesus
Ele não trabalhou com assistencialismo, ele não trabalhou com paternalismo, tá? Ele veio nos ensinar o caminho, esse caminho do equilíbrio, o caminho do amor próprio, que então é o caminho da unidade com Deus. Então, havia o equilíbrio nas atitudes dele, na fala dele, havia o equilíbrio. Da mesma forma, ele explicou como é que nós podemos ir, nesse caso do princípio da polaridade, né, de um polo a outro, como se refere no texto que lemos lá do Caibalion, né, que diz que por este conhecimento o estudante poderá auxiliar inteligentemente os seus semelhantes e, pelo método apropriado, mudar a polaridade quando desejar. E onde que está isso nos exemplos de Jesus? Né? Qual foi o ensinamento de Jesus a esse respeito? Quando ele disse, quando alguém bater-lhe numa face, apresenta outra. Não é darmos o outro lado da nossa face para a pessoa bater, entende? Não é nos permitirmos sermos machucados de novo. É apresentar o outro polo. Se recebemos do polo do ódio, apresentamos o do amor. E qual é o ponto de equilíbrio entre um e outro? O auto-amor. Se formos para o polo exclusivo do amor, sem o auto-amor, não será amor, gente. Será ódio. Não é chocante isso? É. Não será amor, será ódio. Sabe por quê? Porque os polos são idênticos entre si, né? Os desiguais se assemelham, como disse Hermes Trismegisto, mudando apenas o grau entre eles. Lembra a história da pessoa boazinha, né? Essa pessoa ela não sente amor, ela sente ódio. E vemos isso quando ela é contrariada, quando os seus intentos, os seus desejos não são satisfeitos. O que é que acontece? Logo a raiva dela, né? Aquele que ela acreditava que para ele ela estava sendo boa, essa raiva aparece logo. Entendeu? E então qual é o meio de saber disso? O que estamos cansados de saber. Através do autoconhecimento. Se a pessoa busca os aplausos dos outros sendo boazinha, onde está o seu ódio? Aí vamos supor que, né, estamos lá praticando autoconhecimento, beleza. Eu não consigo dizer não, eu não sei negar nada, eu digo sim para tudo. E então eu vou descobrindo que, ao fazer isso, eu estou levando o outro a criar uma imagem ao meu respeito. Então, onde é que está o ódio? Se é tudo a mesma coisa, por nós mesmos, certo? Então, essa pessoa, né, no caso assim, for outra pessoa, essa pessoa está precisando da validação dos outros, justamente por ela não gostar dela mesma, justamente por ela não se amar, ela não reconhecer o seu valor. Precisa que outros digam quem ela é para que ela se sinta melhor. Compreende isso? Então ela está no polo do ódio, ela não está no polo do amor. Vejam que nada tem a ver, gente, com compaixão, com misericórdia para com as pessoas. Compaixão, misericórdia, esses sentimentos são sentimentos que existem quando sabemos quem somos e nos amamos. Então, a gente não deseja ao outro aquilo que não desejamos a nós mesmos. Assim, se alguém nos oferece o polo do ódio, ao apresentar o outro polo, o polo do amor, e nele está, né? Deve estar o do alto amor, não apresentaremos o mesmo ódio. E qual é o nome disso? Compaixão. Se a gente for permitir ser machucado de novo, e de novo, e de novo, nós estaremos
na vibração do ódio por nós mesmos e não pelo amor ao outro. Por quê? Porque não há amor ao outro se não houver amor por nós mesmos. Tá certo? Pois bem, como é que nós podemos aplicar na prática, então, esses ensinamentos do princípio da polaridade, tá? Primeiro, sabermos em que polo nos encontramos em cada situação que queremos mudar. Como vimos, dentro da mesma natureza. Um exemplo, isso tem que ficar bem enfatizado para a gente. É dentro da mesma natureza, dentro daquele mesmo teor, daquela mesma questão, tá certo? Por exemplo, assim, quando fala que tudo tem os dois polos, né? Nós vimos dia e noite, luz e escuro, alto e baixo, certo? Fundo e raso, tudo que é dual, tá? Ódio e amor. Agora, duro e macio. Então, quando se fala dentro da mesma natureza, e então a mudança, o movimento que deverá acontecer para a mudança, né, de vibração e então a mudança dos polos tem que ser dentro da mesma natureza. E então aquilo que é duro, certo? Só pode ser transformado em macio. E não aquilo que é duro, vou transformar na cor amarela. Não está dentro da mesma natureza. Entendeu? Então, a gente muda a vibração dentro da mesma natureza em que aqueles polos se encontram. Um exemplo, se eu estou com um problema familiar, eu não irei alterar a vibração deste problema me dedicando exaustivamente ao trabalho, né? E não vai funcionar, gente, não vai. Por quê? Porque não está dentro do mesmo termômetro, né? Que os autores de Ucaibalho se utilizou do termômetro. Não vai estar dentro do mesmo termômetro, dentro do mesmo espectro, dentro da mesma natureza, né? Qual é o oposto da desunião familiar? A união, tá? Qual é o equilíbrio entre a desunião e a união, a harmonia? Porque se nenhum polo está a desunião e está aquela bagunça toda, o extremo oposto, que é a união, se ficarmos presos nisso, nós teremos um quadro de padronização de comportamentos. E isso não é união, isso é também desunião. Tá dando para compreender isso? Tá dentro da mesma desunião, porque não há harmonia. Há uma padronização chamada de união, certo? Então, e a harmonia, ela acontece quando não há nenhum desses polos predominante. Como, por exemplo, quando os pais exigem que os filhos sejam exatamente como eles. A harmonia só vai acontecer quando houver a compreensão desta singularidade de cada indivíduo e de todos buscando esta mesma compreensão. Dá para compreender isso? Aí sim haverá união, porque haverá harmonia, haverá uma verdadeira união, sem que seja uma união do polo da desunião, porque haverá uma perfeita harmonia, certo? No segundo, reconhecer o polo que se encontra, aceitar o polo que identificou, que está nele. Ninguém muda aquilo que não aceita. Então, a gente vai praticar o autoconhecimento, vai buscar identificar em que polo nós nos encontramos em determinadas questões, porque a linha da natureza, o espectro é de vários aspectos, não é o mesmo para todas as coisas, certo? Como nós vimos, não vou transformar o duro na cor amarela, mas o duro em macio. Não vou transformar o ódio em trabalho, mas o ódio em amor, porque são naturezas diferentes, certo?
Então, aceitar o polo que nós identificamos que estamos nele. Ninguém muda aquilo que não aceita. Por exemplo, há pessoas, gente, que estão no polo do fanatismo no tocante à religião, né? E de coisas da espiritualidade e por aí vai. E então essa pessoa, vamos supor que faz todas as terapias alternativas, participa de 100 grupos de estudo e ela mesma não se desenvolve em nada. Não houve uma mudança interior nela. Essa pessoa não muda, tá? Então, se os opostos são idênticos, né? Os desiguais se assemelham, como disse Hermes Trismegisto nesse princípio, essas pessoas estão no mesmo grau de vibração de quem não está nem aí para nada, de quem está no polo do materialismo exclusivo. Normalmente, quem está neste polo oposto está preocupado com a sua imagem, não é isso? E esta preocupação, ela é de quem? Essa preocupação com a imagem é do ego. Assim, é uma preocupação material. Logo, não há desenvolvimento exponencial. Não há mudança interior, não há mudança dos sentimentos. Não havendo mudança dos sentimentos, não há mudança da vibração. Não é isso que nós vimos? Então, é só observar em outros aspectos da vida da pessoa que pode estar uma bagunça. Então, é assim, né? Se a pessoa está querendo se desenvolver espiritualmente, né? Como se fala, certo? E aí ela não consegue resolver outros aspectos de sua vida, então não houve uma compreensão. Ela está no polo da idolatria, no polo de fanatismo. E esse polo do fanatismo não é idêntico ao seu oposto, tudo tem o seu par de opostos, né? Então está no polo do materialismo. Da mesma forma, só está mudando o grau de vibração, certo? E no terceiro momento, né, como aplicar o princípio da polaridade na nossa vida, né, prática. E então, eu conheci em que polo eu me encontro, eu aceitei para que eu consiga transformar, né? E aí vou buscar compreensão. Então, eu me empenho na mudança dessa vibração. Não vai acontecer como passe de mágica, nada vai cair do céu, tá? É uma prática. São as mudanças de hábitos que proporcionarão a mudança de vibração daquele polo em que a pessoa se encontra. No exemplo que a gente deu da harmonia familiar, os pais vão, pouco a pouco, buscando compreender a particularidade da vida de seus filhos e se comportando de acordo com isso. É uma prática diária. Um exemplo assim, bem bobo para a gente compreender como que se pode, né, dar essa prática. Aí vamos supor que um filho que tem muita dificuldade em fazer as tarefas da escola no período da tarde, ele sente necessidade, dentro da sua singularidade, né, de fazer outras coisas no período da tarde, de descansar um pouco, ou porque acordou muito cedo para ir para a aula, né, de dormir um pouco, de realizar outras tarefas. E ele prefere fazer as atividades e se sente mais confortável em fazer as atividades da escola à noite, depois da janta. E aí os pais exigem que ele estude, né, pela tarde por diversos motivos que acreditam que é a verdade absoluta, né? E vimos neste princípio que nada é absoluto. Estes pais, então, começarão a compreender este processo do filho e compreendendo a partir da compreensão do próprio processo deles, né? De que estavam presos em um polo, tá? E que nada é absoluto, então eles não têm a verdade absoluta, né? E manterá o equilíbrio, então, quando diz, por exemplo, tudo bem, faça as tarefas à noite como você se sente melhor, mas eu não vou admitir que você não cumpra com as suas obrigações escolares.
Compreende isso? Claro que dessa forma começará a haver harmonia familiar e o desenvolvimento escolar daquele filho será bem melhor. Por quê? Porque ele não fará as tarefas sob pressão, ele não fará com sono, ele não fará cansado, ele não fará em um momento em que as sinapses neurais dele, né, estão confusas por cansaço, por sono, por estar com a atenção voltada a outra coisa, certo? E então ele terá um melhor rendimento, principalmente porque ele se sentirá acolhido, se sentirá respeitado. E aí então começa a se estabelecer a harmonia familiar, tá? Então, meus amores, como já sabemos que tudo se refere à criação da nossa realidade, das nossas vivências, né? Como diz o princípio da correspondência, que o que está fora é como o que está dentro. Quando aplicamos na prática o princípio da polaridade junto aos demais princípios, né? O óbvio é que estaremos, então, criando simultaneamente realidades mais felizes em todas as dimensões. E quando o assunto é desenvolvimento, abertura da consciência, nós estaremos então elevando a nossa frequência vibracional. E a partir disso, estaremos sintonizando então com energias afins, com vibrações afins. Vamos pensar, né, como dito antes, que o universo é neutro. Ele tem suas leis. E uma dessas leis é que criamos a nossa realidade com o que somos. E o que somos parte de quê? Do que sentimos. É pelo que sentimos que saberemos em que polo nos encontramos e o que devemos mudar o grau de vibração. Compreende isso? E então a gente vai compreendendo cada vez mais o quê? Que o universo, nesse caso de ser neutro, vamos botar esse neutro entre aspas, né? De ser neutro, ele não responde ao que nós queremos, ao que nós desejamos, ao que nós estamos pedindo, mas ao que nós somos. Quando Jesus disse, pedi e obtereis, esse pedir se refere ao que vamos fazer. Nós pedimos ao universo através do nosso comportamento, tá? Que esse comportamento será através do que nós sentimos. E então, quando eu começo a mudar o meu comportamento, então, para mudar minha vibração, então, para sair daquele polo em que eu me encontro e eu poder encontrar um equilíbrio e dentro desse equilíbrio eu transitar entre os polos com segurança, né? Eu estarei criando simultaneamente em todas as dimensões, né, uma realidade mais venturosa para mim. E é nisso que Jesus se referia, que obteremos então o que estamos pedindo, certo? E a gente encerra, para a gente fechar aqui, uma frase do filósofo Sêneca, um filósofo estoico. A gente ainda vai conversar aqui ainda em um dos nossos encontros sobre o estoicismo, tá? E a filosofia estoica. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Como é que nós mudamos a nossa realidade? Através de atitudes. E as atitudes vão mudando também o que nós sentimos. Será a transformação que começa daqui para lá. E então a gente precisa que essa mudança aconteça no único momento que nós temos. Que momento é esse?
o agora, porque o passado não existe. O futuro é uma possibilidade que a gente espera. Nós só temos a eternidade, é o momento presente. Então, Sêneca diz: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. É uma vida feliz, uma realidade venturosa, é uma consciência expandida que nós queremos. O momento é agora de começar a mudança de hábitos para a saída dos polos em que nos encontramos e então encontrarmos o caminho do meio. E então vivermos com segurança, com sabedoria, para a gente poder transitar entre eles com consciência, com conhecimento do que nós estamos fazendo, por que estamos fazendo e para que estamos fazendo. Isso significa administrar a própria vida.